né? Mas agora é a fase final do júri dele, né? Que é quando os jurados... Hoje os jurados receberam, né, as informações do juiz sobre a quesitação. O que isso quer dizer, gente? O juiz vai explicar para esses jurados quais são os quesitos, vai explicar quais são os crimes e vai fazer perguntas. Vocês entendem que ele cometeu este determinado crime ou teve esta determinada conduta e essa conduta está ligada a este determinado crime? E quando a gente fala do P. Diddy, ele tem duas leis ali que recaem sobre a cabeça dele. Uma delas é a lei RICO, que é a lei que fala sobre organizações criminosas. Então, por isso que ele está, inclusive, na promotoria, né, federal ali do sul de Nova York. Ele está respondendo a leis federais. A promotoria colocou ele, né, a acusação colocou ele como o líder de uma organização criminosa. Por que uma organização criminosa? Porque tem hierarquia, tem troca financeira, e ele, né, e todo mundo trabalhava nessa organização para... E ele era o topo da pirâmide. O deleite dele, era para ele. E tem uma outra lei, né, que se chama Mann Act. Essa é uma outra lei perigosíssima, também é uma lei federal, aonde... O que essa lei diz, né? O que é o crime federal? Você fazer transporte interestadual ou transnacional de pessoas para finalidade de prostituição. Ou seja, o juiz vai perguntar para aqueles jurados se eles entendem que houve isso, que houve pagamento, que houve essa, né, se essas pessoas foram levadas do estado A para o estado B, com essa finalidade de prostituição. Ou seja, de tudo que teoricamente falam que ele fez, teoricamente ele só pode responder por esses dois... Não, são 5... Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tá. Aí tem mais, mas essas duas é que são as mais pesadas. Que foram provavelmente as que puxaram essa promotoria mais... Não, é mais aonde bruta. ele está respondendo por crimes federais. E o que acontece? Ele pode encarar, né, aí a prisão perpétua. Porque o que acontece? Apesar... Sai da lei estadual, que um tem, outro não tem, Isso. ele entra na lei... Porque na lei estadual, que é o que, né, a defesa dele gostaria que ele estivesse, ele estaria ali no máximo respondendo por violência doméstica. Né? Então, assim, porque a defesa não nega que ele tenha cometido agressão contra essas mulheres. Mas o que a defesa diz? A defesa diz que eles eram casais com um estilo de vida sexual, vamos dizer, para muitas pessoas inadequado. Né? Eles chamaram de swingers, né? Swingers, pessoas que tenham um estilo de vida que para muitas pessoas é entendido como inadequado, mas que ele não é o líder de uma organização criminosa, que ele não usava essas mulheres para finalidades de prostituição. Então, eles tentam levar para a violência doméstica o tempo todo. Só que a promotoria trabalhou aí muito bem durante 6 semanas, foram 34 testemunhas, é um júri bastante longo. E o que a defesa fez? Que pode ter sido um tiro no pé, ou não, a gente vai ter que aguardar, não chamou testemunha nenhuma. Ficou só tentando... Por essa eu não esperava. Né? E tão Nem pouco... ele testemunhou. Né? Mas ele ali, só quem poderia chamá-lo para testemunhar seria a defesa. A acusação não pode chamá-lo. Lógico que se a defesa coloca ele sentado ali para testemunhar... A acusação pode perguntar. Aí você tem, né, um joguinho de xadrez, contra-arguição. Primeiro vem um, depois vem o outro e depois volta para aquele que chamou, né? Então, quando são testemunhas de acusação, a acusação começa, entra a defesa e volta para a acusação. Quando é da defesa, começa com a defesa, vem para a acusação e volta para a defesa.
E aí eles decidiram, porque ficou durante muito tempo, ele vai, né, depor, não vai, em determinado momento parecia que ele gostaria de depor, mas ele é um fio desencapado, né, gente? Não, ele eu sou só advogado e você cala a boquinha. Não vamos falar porque a promotoria ia provocar vai sair pior, vai sair ser pior. Ele é incontrolável. E ele, durante muito tempo, ele foi dono daquilo tudo, daquele império. Ele se comportava como um rei. Então, como controlar o rei? E todo mundo tinha medo do rei, Sim. Tanto que não falaram nada por muitos anos, né? Então, assim, ele é incontrolável, Marcão. Então, eles decidiram trabalhar com a dúvida razoável. Porque lá, novamente, a primeira coisa que o juiz vai falar para os jurados é: nós temos que trabalhar, né, com a presunção da inocência. Quem precisa provar tudo é a promotoria, é a acusação. Então, o que eles vão precisar ali responder e entender é: a acusação conseguiu provar tudo? E do outro lado, porque o julgamento nos Estados Unidos ele é diferente do Brasil. Aqui você precisa de 2/3. E os jurados não se falam entre si. Inclusive, se o fizerem, tem uma anulação aí no julgamento. Lá nos Estados Unidos já é diferente. O veredito ele precisa vir do consenso. E são 12 pessoas. Aquelas 12 pessoas precisam dizer: sim, ele é culpado. Ou sim, ele é parcialmente culpado. Ou sim, ele é inocente. Assistam Jurado número 2. Para mim, um dos melhores filmes do ano. É espetacular. Espetacular. E aí, o que acontece? Já diz, né? Tem um que eu adoro, um jurista americano, o nome dele é Arlen Dershowitz. Ele fala: a defesa só precisa plantar dúvida em um jurado. Se ela ganhar aquele jurado, acabou, não tem consenso. Se não tiver consenso, o que acontece? Acontece o pior dos cenários, que é o hang jury. O que quer dizer isso? Os jurados não entraram num consenso. Então, o juiz é obrigado a anular todo aquele julgamento. E a pessoa é solta. Não. Aí, calma. Aí tem 2 caminhos. A promotoria vai pedir um novo júri ou vai abrir mão? Porque quando a gente fala num júri, para as pessoas entenderem, o Estado gasta fortunas. É muito caro um julgamento. E, principalmente, um julgamento federal. Quando a gente está olhando lá para aquele escritório de promotoria ali do sul de Nova York, eles são considerados os melhores de Nova York. 96% dos casos que chegam naquele escritório, 96% fazem transação penal. O que quer dizer isso? Não vão nem a julgamento. Eles vão apresentar as provas e vão entrar ali num acordo de pena. Olha, a gente tem tudo isso aqui. Eles vão conversar com os advogados de defesa e vão propor ali uma transação penal. A transação penal aceita, aquilo é firmado com o juiz e começa o cumprimento de pena. Por que isso é bom? Porque você está ali, né, economizando o dinheiro do contribuinte. E mais, você está economizando, né, todo o sofrimento, a tortura, enfim, a revitimização de vítimas. Ele decide, e lá nos Estados Unidos, tudo pode ser transacionado. De um pequeno delito a um homicídio. Aqui no Brasil, não. Só crimes de menor potencial ofensivo. Qualquer outro crime, um homicídio, um latrocínio, um estupro, eles vão a julgamento. E ele decidiu que ele não faria essa transação penal. Então, toda a equipe, ele tem ali um dream team, ele está com os melhores advogados americanos, assim, realmente pessoas assim de um super calibre.
E eles foram em cima da dúvida razoável. Eles foram em cima de que ele é um ser humano imperfeito, mas que aquelas vítimas eram mulheres adultas, que aquilo teve consentimento e que, no máximo, ele teria ali cometido violência doméstica, mas não esses crimes gravíssimos. Só que, quando a promotoria leva os profissionais do sexo e eles confirmam, nós recebemos dinheiro. Confirmam, tem passagens, tem hotel, tem tudo. No processo tem tudo. Ainda eram profissionais do sexo organizados, hein? Sim. Vem com Ele tinha uma empresa de logística. relatório de reembolso. Que consenso é esse? E a Alessandra pode explicar que qualquer mulher vai dar sendo obrigada a consumir aquela quantidade absurda de drogas. Aquilo não tem como ser para consumo próprio. Aquela quantidade absurda de óleo de bebê e lubrificante. Aquilo é surreal, né? Não, e as drogas? Ketamina. Ketamina, eles já tinham uns combos, né, de droga misturada já. Cocaína com ketamina, ketamina com alprazolam, êxtase com ketamina. Então, ele já tinha... sai nos laudos o que é que tem e o quanto. Tinha as drogas isoladas, até psilocibina tinha, que é um alucinógeno. Então, sai as drogas isoladas, tem as drogas isoladas, e já tinha umas maçarocas lá e uns comprimidos com combo pronto. Para que era aquilo? E todas as testemunhas falam que elas ingeriam comprimidos por determinação dele, que não sabia nem o que era. E mesmo se soubesse. Depois do primeiro combo, por exemplo, de alprazolam com ketamina, o consentimento acabou. A pessoa já está fora da casinha, não tem como. Não, e ele, assim... Aquelas mulheres, os relatos são muito tristes, né? Uma das testemunhas protegidas, a Jane, conta que ela ficou 48 horas performando sexo. Como é que você consegue fazer isso? Muita droga. Meu Deus. Eu vi que tem... Eu não vi, né? Porque acho que não estão... Só as pessoas estão escrevendo o que está acontecendo, né? Que foi o depoimento da ex-mulher dele. A Cassie Ventura, da namorada. Cassie, da ex-namorada. Que ela tá casada, ela tá com outro rapaz. E ela fazendo depoimento. E o cara falando que toda hora ela meio que chorando e olhando pro cara. Porque não sei o quanto também o cara sabia... da profundidade dos abusos que ela tinha sofrido, assim. Então, cara, é muito triste, né? Na hora que você começa a ler, cara, é muito pesado, é muito pesado. Então, assim, o que ele fez é algo, assim, inimaginável. E ele fez isso durante anos. Cara, o que mais me deixa, assim, curioso, para dizer o mínimo, é como tanto tempo isso ficou... E não tava tão na margem, porque agora, hoje em dia, você começa a ver... Todo tem rap que tá dito, as branquelas falam que é um resumo sobre né, aquele personagem lá, é ele. Tem vários filmes que falam, o diabo tá vindo, o diabo tá vindo. O South Park fala, né? Cara, e aí você começa a ver, meu Deus do céu, então todo mundo sabia que essa porra tava acontecendo e ninguém tinha coragem, ninguém tinha grana suficiente pra bater de frente, sei lá. Tudo isso junto. Cara, é muito doido, né? E pessoas que também gostavam disso, se satisfaziam com essa realidade. O que me assusta... é que ele não é o único que se satisfazia com isso. Assim, se bobear, cai meio Hollywood ali, né? Cai meio... Eu acho que o final desse júri será um divisor de águas. A questão é o que vem depois. A quantidade de gente correndo dos Estados Unidos, acho que não vai... Não, a gente já tem agora o Fat Joe. Também, a Promotoria do Sul de Nova York denunciou ele por estupro de vulnerável. Ele vai cair nos mesmos crimes do P. Diddy. Ou seja, vem aí um outro julgamento pesadíssimo. E que outras pessoas virão? Que outras pessoas? Quem mais participou de estupros? Estupros de vulnerável. Os caras falam que o Jay-Z tem conta suja aí, já vi falar do Ashton Kutcher. Mas aí tudo isso precisa ser provado. E aí, muitas pessoas perguntam, mas por que não trouxeram esses nomes? Gente, esse julgamento, esse júri já é tão complexo. Tem que ser perfeito, né? O cara não pode errar em nada, porque se bota um cara errado ali... Se você começa a colocar todo mundo dentro do mesmo pote, o que acontece? Você perde, não dá. E essa união entendeu?
essa união vira uma união do mal que acaba prejudicando tudo. Então, Um de cada vez. às vezes, é mais inteligente eu pego um, depois eu venho e pego o outro. Porque você quebra, né, Ale? Sim. Você E essa enfraquece. investigação já está acontecendo. Por exemplo, aquela lista enorme que você me mandou são as listas das white parties. As freak-offs são outra coisa. O que era feito Cara, numa festa, o que era feito na outra. As White Party tem vídeo à vontade. Sim, Tá? sim. Você pega no YouTube, tem vídeo. A Anitta tá numa, né? A Anitta tá numa festa. Muita gente ali participou. É Porque era um muita status você ser convidado para uma white party. Né? Eu imagino o que as pessoas não faziam para serem convidadas, sabendo ou não. As freak-offs eram coisas mais privadas, em que aconteciam os piores crimes. Não que não acontecesse nas outras também, mas os piores crimes dessas performances sexuais de 48, 30 horas aconteciam nas freak-offs. Ou seja, né, assim, tudo, ele era tão dominador, né, que até a roupa que as mulheres tinham que usar eram escolhidas por ele. A luz, tinha que ter uma luz vermelha. E ele escolhia determinado tipo de sapato. Você viu nas fotos? É um determinado tipo, assim, de vários números, de várias cores. Era um sapato muito alto, mas como se fosse uma sandália com plataforma. As lingeries também muito específicas. Caixas e caixas. Tudo tinha que ser perfeito. Aí a própria vítima fala, eu estou exausta, apanhava, tinha que arrumar a maquiagem porque não podia estragar o vídeo dele. E tudo isso filmado. Ou seja, que consentimento é esse? Eu não consigo entender. Não. Porque, assim, a gente precisa respeitar os grupos que fazem essa prática, né, de SM, mas ali, até eu conversei com algumas pessoas, você tem as palavras, né? Existe o consentimento. São ditas... Pode fazer o que você quiser, desde que exista até tal momento. Sim, a pessoa tem aquela palavra, vamos dizer, ó, aqui é a palavra do limite. Se essa palavra for dita, acabou. Então, isso aqui já não está mais legal. Ali não existia isso. Ele não queria saber se você está gostando ou não está gostando. Você está ali para o meu deleite. E eu acho que a promotoria conseguiu comprovar isso muito bem. Qual é o problema? A gente tem um júri ali de pessoas mais velhas. E o que tem um lado bom e um lado ruim nisso? Porque quando a gente para olhar, pessoas mais velhas tendem a, quando elas têm aquela, né, assim, olha, eu acredito nisso. Você já tentou brigar com a pessoa mais velha? Não dá. Misericórdia. Não Exatamente. Então, elas começam a... Não, mas de quem é a opinião mais forte? Então, se alguém ali estiver divergindo, é mais complicado. Porque você tem pessoas ali com opiniões mais fortes, mais reforçadas. Então, isso tende... E a pessoa mais velha, ela também tende a ser mais cautelosa. O jovem, ele é mais impulsivo. Não, é isso mesmo, vamos embora. Vida que segue, toca para frente. O outro, não, pera um pouquinho, vamos analisar isso aqui. Então, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Porque basta um enfiar, encasquetar com uma coisa na cabeça, e aí, será que ele muda? Será que o restante do grupo consegue fazer ele mudar a sua opinião sem afetar, né, as suas crenças pessoais? Porque isso também está em jogo. Entende como é complicado essa mistura? Porque, olha só, se numa reunião de condomínio já sai morte... Deus me livre, reunião de condomínio, meu Deus não é para poder fazer a reforma do parquinho. Você imagina ali que eles vão ter que decidir a vida de um determinado homem. E não é qualquer homem, não né? Não é uma personalidade... É um dos mais poderosos dos Estados Unidos até e a gente está falando isso nessa nossa posição aqui, que nós estamos olhando. Ah, mas eu faria isso. Quando você está sentado ali, tudo muda de figura. Sim. Porque, assim, você tem uma responsabilidade que passa a ser muito importante. E você está decidindo a vida de uma pessoa. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Não é fácil. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos. E eu já prestei serviços para júris civis, nunca criminais. E, assim, às vezes para coisas bobas e simples. A pressão é tão grande
que você fala... Duvida começa até do teu nome. Será que A eu tô fazendo certo prestar mesmo? atenção. Quem que tá certo? É aquela pessoa ou aquela outra pessoa? Porque sempre a gente tem duas partes aqui disputando alguma coisa. Vamos pegar o caso da Amber Heard e do Johnny Depp. Aquilo era um júri civil, não era criminal. O número de jurados é menor. É o petit jury, não é o grand jury. O grand jury é para júris criminais. As pessoas... Você fica num momento assim, mas... Gente, será que aquilo é aquilo? Então, assim, você começa, inclusive, a se duvidar. Você imagina num júri criminal deste porte? Eu não acho... Por exemplo, a gente já passou o dia de hoje. Não tivemos ainda nenhuma deliberação. Quando a gente teve o júri do Keith Raniere, que era lá o tal do coach, que marcava da seita Nexium, lembra? Que ele marcava as mulheres com ferro quente. Durou 4 horas. E ele já saiu de lá, né, com veredito de culpado. Já passamos do primeiro dia. Alguns especialistas americanos acreditam que esse deve ser um júri de 1 semana. Vamos pegar um outro júri importante aqui, que foi o dos irmãos Menendez. O primeiro júri deu hang jury. O que quer dizer isso? O júri não chegou num consenso. As mulheres entendiam que eles tinham cometido um crime, mas eles eram vítimas de um crime maior ainda. Então, olha aqui o problema. Os homens não conseguiam entender que aqueles rapazes eram vítimas. Olha a invisibilização masculina. Sim, que acha que homem não sofre, né, crimes contra a sua dignidade sexual, e pediram a condenação dele. Olha aqui. A mulher apoiando o homem e os homens achando que eles eram culpados. Não chegaram num consenso, o júri teve que ser desfeito e eles tiveram um novo julgamento. Depois de quanto tempo que desfaz? Ah, é na mesma hora. Tipo, viu que não vai ter... Não, mas em quanto tempo de não consenso? Ficou ali quase que, se não me engano, chegou Demorou quase um mês. Lá, né? Demorou, foram semanas. Porque o juiz, o que ele chega? Isso tomara que ele fala assim, gente, não vai dar mesmo, né? Não... Não, porque o juiz ele não pode forçar nada. Então, digamos assim, ele são 12. Pergunta pro líder, tem um líder geralmente, né? Não, você tem... Na verdade, ele não conversa diretamente, né? Ele conversa através... Tem uma figura que se chama o bailiff. Ele leva as informações. Tá. Aí o juiz pergunta. E todas essas conversas, inclusive, você tem que ter a presença tanto da promotoria como da defesa. Tudo é muito transparente. Para não achar que está puxando sardinha para um lado ou para o outro. E aí, o juiz vai... Bom, como é que está lá a decisão? Não, nós temos 10 jurados que chegaram a um determinado consenso. E 2 não chegaram, estão num consenso divergente. O que o juiz vai chegar e vai fazer? Ele vai aí questionar essas duas pessoas. Para essas duas pessoas, não existe a possibilidade de vocês se unirem a esses outros 10. Digamos que os 10 achem que ele é inocente. Aí 2 falam, não, a gente não pensa. Ou pode ser o contrário. 10 achando que ele é culpado e 2 aqui. O juiz vai tentar, de todas as formas, falar assim, vocês realmente não chegarão a um consenso, não já debatemos, porque tudo que foi falado durante o julgamento, tudo, absolutamente tudo, todas as provas, todos os materiais, todos os vídeos são disponibilizados novamente nessa sala de júri fechado. Então, eles podem ter acesso às provas novamente, eles vão discutir muito. Vamos olhar isso aqui de novo? Vamos olhar o que essa vítima falou? Será que essa vítima estava encenando? Será que essa daqui mentiu? Será que isso é verdade? Será que a promotoria... Não, mas a promotoria tem um ponto muito importante. Então, tudo isso, eles vão para um debate. É um debate muito pesado, até chegarem num consenso. Chegando num consenso, aí, né, esta figura vai passar as informações para o juiz. Olha, está aqui. O juiz lê, ele lê, né, devolve, né, aquilo é guardado, e é um jurado que vai à frente, o juiz vai perguntar. Na lei tal, como é que vocês declaram o réu? Culpado, inocente ou parcialmente culpado? E eles vão dizendo. Na lei tal, e no crime tal. E aí, sucessivamente. Vai ticando uma fichinha ali. Exatamente. Ele pode ser absolvido de alguns crimes, ele pode ser
né, considerado culpado de outros crimes. Então, ainda tem tudo isso. Depois disso, nos Estados Unidos, as pessoas... acabou. Não. Tem uma segunda fase. O juiz tem de 2 a 6 meses para definir a sentença. Ou seja, a dosimetria da pena. Qual Não será? é na hora como sai aqui. Pô, rapaz, não tem uma tabelona pra ele ir aqui? Pô, Não. 7 mais 2 mais 5 mais 4. Não. E é uma Porra. fase extremamente importante, porque é como se existisse um novo julgamento. Porque continua um julgamento não oficial Não. em mídia, etc. Não, essas coisas, tudo. Não, porque o que acontece é o seguinte: quem vai definir se ele é culpado ou inocente, ou parcialmente culpado, são os iguais do povo. É o júri. É o júri. Depois disso, o juiz vai definir a pena daquela pessoa. E, para tanto, é aberta, né? O que eles chamam, ele vai ler, né? A fase de pronúncia de sentença, né? E ele vai abrir para as vítimas falarem com ele, aí ele, juiz, ele chama as vítimas. Qual é a dor que essa pessoa causou na sua vida? O que esse crime representa na sua vida? Olha só, as vítimas falam de novo. Ele vai pesando a mão do jeito que... E aí ele abre para a família também. O que a família pode pedir? Clemência. Fala, olha, pelo amor de Deus, juiz, e não sei o quê. Ele vai abrir novamente para a promotoria e vai abrir novamente para a defesa. Aí ele escuta aquelas pessoas todas novamente, olha as provas todas novamente e vai definir a pena. Em se falando desse juiz, o que é muito interessante, ele é um discípulo da ministra do Supremo Tribunal Federal americano, a Ruth Ginsburg. Uma das mulheres mais interessantes, brilhantes que o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos já teve. Tem até filme sobre ela, livro. Então, ele trabalhou com ela. Ele assumiu, né, essa corte tem pouco tempo, acho que, se não me engano, ele entrou em 2023, o Arun Subramanian, e ele é um juiz que o trabalho dele é em cima da justiça restaurativa. Então, ele fará ali um trabalho posterior a essa fase deste júri, né, que vai ser aí a fase da sentença, e ele vai ouvir muito, principalmente, as vítimas. E não são poucas. E a família. Então, assim, inclusive, ele também chama, né, o réu para falar e entender, olha, você se arrepende do que você fez? Porque, assim, e precisa ser um arrependimento que seja verdadeiro. Não é um arrependimento de lágrimas de crocodilo. E, depois disso, ele vai dar a pena. Mas, ao mesmo tempo, também que ele é muito constitucionalista. Então, ele é muito legalista, ele vai trabalhar muito em cima de leis. Então, assim, eu vejo aí que, se ele for condenado, e eu acredito que ele seja condenado, sim, é muito forte tudo que paira sobre ele. Eu acho que o trabalho da promotoria foi muito bom, não estou dizendo que o da defesa não tenha sido, mas é muito difícil de desconstruir tudo o que a promotoria conseguiu levantar, né? Como é que você vai dizer... Não, quem é que fazia aquilo para quem? Quem que pagava? Por que se era para ele mesmo, por que ele não usava o dinheiro dele? Ele pagava as pessoas com o dinheiro da empresa dele, olha só. Então, você... Passagens. Você criou a figura da organização criminosa. Como é que... Teve transporte interestadual, levou Tinha pessoas que limpavam os quartos de hotel, tinha pessoas que traziam as drogas, tinha pessoas que faziam essa logística, né, de profissionais de um estado para o outro. Então, é muito difícil defender. Que loucura, né? Não era ele que fazia tudo. Não era ele que limpava. Não era ele que levava a droga. Não é ele que arrumava. Não era ele que... E a quantidade de armas? Gente, Alessandra, ele tinha um arsenal. Arma de guerra. Arsenal, quantidade de drogas. Ele tinha arsenal, ele tinha calibre 45, 5,56, armas que ele estava montando ali, vários canos diferentes, coronha, culatra. Ele tinha um arsenal dentro de casa. Então, ou seja, ele é
ele é um problema. Ele é um problema para a indústria fonográfica. A questão é, agora, eu acho que não é mais se ele será condenado. Eu acredito que sim, ele será condenado. O juiz fará um bom trabalho ali, acho que na fase de sentença. E mesmo que o juiz não dê prisão perpétua, qualquer coisa que ele pegue ali acima de 30 anos, um homem que tem 55, Um abraço. acabou. E aí isso vai servir como dose pro restante, né? Que E aí vai isso começar, é um vai começar a puxar um cordão aí que Vai vem começar gente, a viu? puxar. Aí vai um, depois outro, depois outro. E fora todos os processos cíveis que ele está tendo que responder, e mais ainda, lá nos Estados Unidos, se ele for condenado, todos os bens dele são ali, né, capturados, aí vai para uma curadoria, né, que o juiz vai definir quem vai cuidar, né, desses bens, porque ele tem que ressarcir as vítimas. Ele vai ter que pagar indenização na área criminal também. Ou seja... Ele já estava meio pobrinho já da... Não, ele Quanto ele gastou de dinheiro já, Não, né? mas ele tem... Não, ele tem ali- muito, né? Dinheiro infinito quase, né? Gente, o que ele tem de obra de arte... Ele Quando as tem. vítimas dele começarem a receber muito dinheiro, vítimas de outros vão aparecer também. Sim. Entende? Então, assim, isso vai esse longe. aí é um pós-Me Too. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer com essa indústria, que aparentemente finge que nada está acontecendo. Mas é assim, é incontestável. Tem muita E gente aí envolvida. vem o próximo, Fat Joe. E aí? A coisa não tá boa para ele, não. É um outro rapper grande ali também. Como é que fica? Né? Mas Então, se assim, pegar a Trindade ali, um abraço. é uma indústria... Acaba. É, e assim, de novo, todo mundo pergunta, mas o Jay-Z, eu também acho estranho. Eles eram os BFFs, né? Tão próximos. E não... Best friend forever. amigos, muito Vai- amigos. é assim, é impossível você, né? Se não participava, sabia. Então, no mínimo, omissão. Tem Que uma galera, pessoas tem uma são galera que essas? fala da Beyoncé, que tem muita gente que Esposa? tenta limpar, fala assim, não não sabia de nada, mas muito difícil também não... Difícil não tem saber. relação. né? Uma Uma- pessoa alienada, né? Difícil. Alienada. Não saber. Como você não sabe? Então, assim, é um julgamento histórico, um julgamento muito importante para os Estados Unidos. E eu acho que, assim, é um julgamento para o mundo. Porque é uma conduta, assim, abjeta, sádica, perversa, reprovável. É tudo, tudo você coloca ali. É muita violência, né? É muita alienação. É o dinheiro compra tudo. Aí você tem milhares de fãs. Não, mas eu adorava ele. Eu falei, e aí? Você adorava, um criminoso. Você tem que rever, né? Tem gente tocando música já, né? Tem gente trocando letra de A, música que cita a ele. música até pode ser boa, mas o cara continua sendo um criminoso. Não, com ele- talento ou sem. A Sim. questão não é essa. E aí, o que você achou desse corte? Gostou? Curte, se inscreve no canal e acompanha a gente do Picardia e Caos. Um abraço.